amigo ligado na Tribuna de Minas, você sabe, é hora de falar de esporte local e o Mesa Quadrada dessa sexta-feira recebe um convidado mais que especial. Já está vendo aqui ao meu lado, olha que honra que nós temos de receber o capitão da seleção masculina de handebol. Ele é Juiz Forano, acabou de disputar o PAN, foi medalha de bronze no Pan-Americano de Lima, lá no Peru. Thiago Petros, de Juiz de Fora, aqui no Mesa Quadrada com a gente. Thiago, primeiro eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui e poder ajudar, estar aqui, divulgar um pouco do handebol e do meu trabalho na cidade onde eu nasci e cresci. Verdade, ao lado do Thiago, nosso companheiro de sempre, Gabriel Ferreira Borges, jornalista da Tribuna de Minas. Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia, salve, salve, Bruno. Muito privilegiado em estar aqui na companhia do Thiago nessa sexta-feira. Que moral que a gente tá, né? Que moral lá em cima, hein? E é um exemplo, né, não só para jovens que amam o handebol, que é tão popular aqui em Juiz de Fora há muitos e muitos anos, mas ele é um exemplo, assim como a Larissa, que se tornou a medalhista, a maior vitoriosa na natação do Brasil nos PANs, ao todo 8 medalhas, 3 em Toronto em 2015 e agora 5 medalhas já, e hoje tem mais final, tem 4 por 200 livre. Larissa pode aumentar ainda mais essa marca. Larissa Oliveira, nadadora que começou no Clube Bom Pastor. E o Thiago, ele começou lá no Olímpico, né, Thiago? Fala um pouquinho, por favor, dessa sua trajetória para quem ainda não te conhece. Bom, eu comecei realmente no estadual, em Santa Terezinha ali, com o professor Tarcísio. Aí depois, acho que foi, se eu não me engano, 2004, eu comecei a jogar no Olímpico. Joguei lá de 2004 até 2006. Aí em 2007 eu fui fazer um teste no Pinheiros, em São Paulo. E fiquei lá de 2007 até 2011. Aí em 2011 eu tive uma oferta para jogar na Espanha, num clube que chama Naturhaus La Rioja. Fica na região norte da Espanha. Joguei lá 3 anos e meio. Aí depois eu tive uma oferta de um clube um pouco melhor que chama Malpik Szeged, da Hungria. E aí eu mudei para lá em 2015, fiquei 3 anos lá. E no meu último ano lá eu tive a oferta do Barcelona. E aí eu me transferi para o Barcelona na metade do ano passado, 2019, 2018. Você estava dando uma entrevista para a CBN Juiz de Fora há pouco tempo atrás, em julho inclusive. Você dizia que nem pensou muito, né, quando recebeu a proposta do Barcelona, né? Porque um atleta de qualquer modalidade que recebe uma proposta de um clube do tamanho do Barcelona mexe um pouco, né? Independente das condições financeiras, das condições que você vai ter no país, mexe um pouco, né? Sim, claro. Eu acho que tudo influencia, tanto a estrutura do clube e a qualidade de vida que você tem na cidade e as facilidades estruturais que o clube proporciona. É um valor intangível que te põe ali. Claro, você falar que joga no Barcelona já dá um plus para qualquer atleta. E além de tudo, capitão da seleção brasileira, né, Gabriel? Só isso, né? Só isso. No auge da carreira, joga no Barcelona com a seleção brasileira. A gente conversava aqui antes do ar sobre essa questão do... Eu até perguntava ao Thiago sobre como que funciona a cultura dos principais clubes da Espanha sobre da estrutura e abertura para que cedie diferentes tipos de esporte. E eu gostaria agora de perguntar para ele, ao vivo, até para o nosso internauta, o telespectador também acompanhar a resposta dele. Eu gostaria de saber, assim, você sente que há uma cultura diferente, comparando Espanha e Brasil? Alguns clubes no Brasil, eles têm outros times em outras modalidades, mas é uma coisa que ainda é muito rara da gente ver, é uma coisa que a gente cobra muito. Eu gostaria de saber se há uma diferença de cultura esportiva mesmo entre esses dois países nesse aspecto. Sim, eu acho que, sem dúvida, há uma diferença. Ainda que a Espanha seja bem parecido com o Brasil, que o futebol é o primeiro esporte disparado, mas é um país tão pequeno que, geograficamente, de tamanho é menor que Minas, só que é tão complexo lá dentro, as regiões, tudo. Então, cada região tem mais facilidade com o esporte, tem mais uma paixão, tem uma maior cultura, e sem contar que lá acho que tudo é mais organizado, talvez por ser menor, por estar mais desenvolvido em todos os colégios. No inverno, por exemplo, ninguém pode estar fora jogando futebol, então eles fazem educação física dentro, tem times de handebol, de vôlei, de basquete, são diversas modalidades. Aí eu acho que vai variando um pouco da região. Mas no meu caso, que é handebol, eu sei que handebol se pratica bastante em todas as regiões, mas ele é bem organizado na região da Espanha, da Catalunha, na região do norte, que é Pamplona, o País Basco, na Galícia, ali um pouco Castilla e León também, mais para, vamos dizer assim,
onde funciona mais é do centro para cima da Espanha, o handball. E as outras modalidades, o basquete é bem difundido, tem bastante torcida, tem 4 clubes que jogam a Liga dos Campeões. A Liga de Basquete é talvez uma das maiores do mundo, assim, tirando a parte NBA, todo mundo sabe, né? Mas a da Espanha é fortíssima. Sim, é bastante. Tem alguns clubes de futebol também que tem o time de basquete. Tem um médico aqui de Juiz de Fora, que é daqui de Juiz de Fora, que ele é médico do Baskonia, que é um dos times mais famosos de basquete lá também, na Espanha. O Thiago está dando pauta pra gente também, coisa já, boa. Pauta ao vivo, né? E tem bastante coisa lá. E o Barcelona, ele tem um clube assim, que investe no alto rendimento, e além do futebol, tem o futsal também, que é bem competitivo, o basquete, o hóquei na quadra lá, que é também dos maiores ganhadores, e o futebol feminino. Acho que são essas modalidades que o clube investe no alto rendimento, além do carro-chefe, que é o futebol. E como atleta da seleção brasileira, Thiago, como que você se sente assessorado por todos os membros, os representantes que envolvem a diretoria, a cúpula da Confederação Brasileira? Como atleta de handball, você consegue praticar normalmente o esporte, não tem nenhuma preocupação? Como que é essa relação hoje? Cara, a situação do handball no Brasil tá bastante precária, tá bem difícil. Costumo falar que tá bem pior que há 10 anos atrás. O handball tá quase falido, tá bem ruim. Eu acredito que a gente teve problemas com um presidente que ficou 30 anos no poder. E agora ele foi afastado pela justiça. Agora temos um novo presidente que está tentando resolver, mas ele alega que a situação econômica do país que tá bem difícil e está tentando reestruturar. Agora o que resta para a gente é dar um pouco de tempo para deixar ele trabalhar e ver que mudanças vão surtindo. Até agora nenhuma mudança de efeito aconteceu. E a gente teve a seleção masculina adulta, a gente teve o apoio do COB, tanto a masculina como a feminina, para se preparar para Lima. E enquanto isso, as categorias de base estão num processo bem delicado, e assim como a maioria dos clubes no Brasil, está bem difícil. Até para contextualizar essa questão do presidente, o Thiago me corrija se eu estiver errado, ele foi denunciado, né, pelo Ministério Público por suspeita de peculato. Ele teria feito um contrato com uma empresa na época do Mundial Feminino de Handball em 2011, né, para essa empresa prestar um serviço de segurança patrimonial, só que ele é suspeito de desviar R$300 mil. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e agora deve correr na justiça esse processo. Esse processo está arquivado, tá andando, mas está bem devagar, então ninguém sabe em que ponto que está. Nós, os atletas, a gente está começando a organizar uma associação, principalmente os que jogam fora, para tentar ajudar o pessoal aqui do Brasil, e a gente tem um apoio jurídico que está nos apoiando, está seguindo o processo e vai nos atualizando à medida que acontece, mas até então está tudo meio parado. Mas eu acho que o mais importante que foi tirar ele do poder, que a gente tinha feito até uma campanha para que ele renunciasse, que a gente acreditava que ele estava atrapalhando o handball e os patrocínios e tudo, estava com a imagem bem desgastada. Então acho que a gente está tentando melhorar as coisas pouco a pouco. Eu gostaria de pontuar uma questão. O Thiago citou que eles estão tentando fazer uma associação dos jogadores, o quanto isso é muito fora da curva aqui no Brasil, se a gente for pensar esporte por esporte. Às vezes a gente até cobra, tem aquela frase, a gente não pode cobrar heroísmo do pescoço alheio. Quando a gente critica jogador de futebol, de vôlei, de basquete, seja o esporte que for, dele não se posicionar diante dos problemas que ele vê, mas às vezes também não está muito interessado, não sei. Mas é importante destacar que esse é um ponto muito fora da curva, ter jogadores que sabem que estão numa situação melhor agora, porque jogam fora, tem mais estrutura, mas estão olhando para o país também para tentar achar algum modo, alguma via para ajudar os que aqui estão. Isso foi uma coisa que nós, os que jogamos fora também, a gente veio debatendo, a gente tem um grupo de WhatsApp que tentar de ajudar, a maneira de ajudar e de retribuir tudo que o handball deu pra gente. E tanto que a gente está botando a nossa cara, porque a gente não tem medo de represária e não tem nem como nos atingir, sabe? A maior
problema que poderia ter seria não convocar a gente para a seleção, mas eu acho que é uma coisa que não acontece, que não deve acontecer. Se não for convocado, vai ser pelo rendimento, não pela política. Então acho que a gente, como não tem clube no Brasil, não depende daqui para nada, a gente tá dando a cara, e se tiver algum problema a gente vai responder em prol dos atletas que jogam no Brasil. Mas ainda tá bem devagar, porque a gente não consegue se organizar, não consegue movimentar as coisas, que afinal cada um tem seu clube, tem sua rotina, tem 1000 coisas para fazer, mas a gente já deu o primeiro passo, que é o mais difícil, e agora a gente está no caminho de tentar melhorar. Quanto aos olhares aqui em Juiz de Fora, Thiago, você sempre vem à cidade para ficar com a sua família, descansar, né? Sempre que pode, dentro desse seu calendário, como você disse, que é apertado, assim como os outros atletas de handebol. Você está descansando, inclusive, depois do PAN. Mas como é que você enxerga o handebol de Juiz de Fora, se é que existe algum projeto? Estava comentando com você antes de começar que aqui na tribuna, há mais ou menos quase 4 anos que eu estou aqui, eu só cobri o handebol da DJF, Associação Esportiva de Juiz de Fora, no âmbito profissional. E eles foram muito bem, inclusive em Liga Nacional, dentro das expectativas, disputaram Copa do Brasil, enfim, contra algumas das grandes equipes do país, né, Caralho Metodista, enfim. Como é que você tem enxergado, por favor, esse cenário do handebol em Juiz de Fora? Cara, eu sei que teve uma época que tinha um projeto legal aqui, tinha bastante coisas que eles poderiam talvez ter feito melhor ou pior, isso eu não sei, mas não sei o que aconteceu para acabar esse projeto, de não ter continuidade, não sei nem hoje se tem um time, mas é uma pena que não tenha. Eu sei que nas categorias de base sim, tem um time do Apogeu, que o Fernando tem um trabalho dele, tem um time do São Pedro, que o professor Francisco tem, que agora está um pouco com a ajuda do Conexão também. Tem o Granberry, que sempre trabalha, tem categoria de base boa. Tem o Colégio Militar, que sempre tem time, academia. Afinal, esses colégios são um pouco que sustentam o handebol em Juiz de Fora, porque a nível profissional, a nível adulto, assim, eu acredito que deve ter acabado, porque eu não tenho nenhuma notícia. Assim. Inclusive, essa equipe da DJF, ela deixou de disputar as competições a nível nacional por conta do escândalo, dessa questão política que a gente já mencionou, já que o então presidente da DJF, o Cláudio Dias, o irmão dele é o Carlos Dias, que é o treinador da DJF. O Cláudio Dias, ele é da oposição, estava buscando, inclusive, fazer parte dessa diretoria da DJF, da Confederação Brasileira, perdão. E aí, como uma forma de protesto também, eles inicialmente declinaram a participação das ligas nacionais, o que é importante também, apesar das dificuldades que o Juiz de Fora tem no handebol, né? Mas essa questão que o Gabriel falou, a manifestação política, né? O posicionamento, né, Gabriel? Porque a gente chegou num momento assim, isso em diversas modalidades. A gente já viu o escândalo na Confederação Brasileira de Vôlei, a gente já, na CBF nem se fala, a gente fala disso há muito tempo, mas a gente chegou num momento em que o confronto ele tem que vir para tentar melhorar alguma coisa. Se a gente esperar que pessoas que já estão dentro da estrutura há muitos anos, elas mesmas se mobilizem para ser oposição a quem elas estavam juntos anteriormente, isso, sinceramente, eu não vejo como isso vai mudar alguma coisa na estrutura, vai mudar alguma coisa no modo dessas pessoas enxergar as modalidades, desde as categorias de base até o profissional. Então chega um momento que o confronto é inevitável. Eu acho que esse momento chegou. Espero que, assim como acontece no handebol, outras federações, outros atletas de outras confederações, eles também criem determinadas associações para achar meios de enfrentar toda essa situação. Thiago, sua terceira medalha no PAN, né? A terceira. Em 2011, em Guadalajara, foi o ouro. Foi prata. Foi prata? Prata. Então Toronto que foi o Toronto ouro, né? foi 2015. ouro e agora é bronze. E agora o bronze. Uma de cada lugar do pódio. Como que foi essa experiência? O que ela foi diferente? A gente tem visto, assim, nessa cultura resultadista brasileira, né? Algumas críticas em virtude da equipe de handebol não ter ido à final. Desde 87 isso não acontecia, mas é uma medalha, né, de Pan-Americano. Como é que você tem encarado esse momento em que você tem uma medalha de Pan-Americano e ainda assim sofre críticas? Cara, as críticas acontecem mais no Brasil, que todo mundo acha que você tem que ganhar a todo momento. E eu acho que, de certa maneira, a crítica tem fundamento, porque nós temos que pelo menos chegar na final,
e talvez classificar para o pré-olímpico, assim, mas a gente trabalhou, a gente fez tudo, a gente se dedicou. Quando acabou a temporada, vou dar meu exemplo, passaram 3 dias, eu operei, eu fiz uma artroscopia no cotovelo, nem tinha alta ainda, já estava na seleção treinando, sabe? A gente se dedicou, se esforçou e infelizmente a gente não conseguiu alcançar. Eu acho que a gente tem que olhar pelo lado bom das críticas, que o pessoal se importa com a gente e que tem que cobrar. Eu acredito que temos que ser cobrados mesmo e que agora a gente tem que baixar a cabeça, trabalhar e tentar melhorar cada um individualmente e voltar a próxima vez que a gente estiver na seleção que a gente possa fazer melhor do que foi na última vez. Porque... Perdão, e ainda há o sonho olímpico, né? Tá distante, mas ainda há torcer para Egito, torcer para uma das seleções europeias irem bem, enfim, mas ainda há um caminho para a Olimpíada, né? Sim, claro, eu acredito que nesses 3 anos que a gente vem se preparando, essa foi de longe a nossa pior competição, tanto que a nossa chance de ir para a Olimpíada passa pela campanha que a gente fez no Mundial, que a gente nunca tinha ficado em nono. Então, dependendo dos resultados, a gente pode ir para o pré-olímpico pelo 9º no Mundial, não pelo 3º do Pan-Americano. Então, se você analisar como um processo, o processo foi bom. Talvez o último resultado não seja o ideal. Claro que não é o ideal, mas você olhar toda a caminhada, a gente fez, ano passado, a gente foi medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos, esse ano a gente foi 9º no Mundial, sabe? É um trabalho que teve um reconhecimento, uma qualidade muito boa, mas aí com um fracasso o pessoal apenas olha o que aconteceu, o último, não todo o processo, que foi excelente, mesmo com todos os problemas que a gente teve. Até aproveitando essa questão da caminhada, Thiago, eu gostaria de saber o seguinte, assim, a gente já falou da parte de fora da quadra no handball, de como está acontecendo, só que em compensação, dentro da quadra, tanto a modalidade feminina quanto a modalidade masculina tem apresentado ótimos resultados e tem desenvolvido uma caminhada. Eu gostaria de saber, assim, como que você enxerga esse momento dentro de quadra, ao que você atribui esse sucesso tanto do masculino quanto do feminino? Isso, sem dúvida, é a saída dos atletas para a Europa. Porque aqui no Brasil a gente não tem jogos de qualidade, não tem competições suficientes e eu acredito que no feminino aconteceu no começo dos anos 2000, a debandada, por dizer assim, e do masculino aconteceu agora, 2013, 2014, que começou a sair uma grande leva. E eu acredito que é isso. Eu quando tive minha primeira oferta para sair do Brasil, eu já aceitei, sem pensar muito. E todos os outros meninos estão fazendo a mesma coisa. Qualquer oferta que eles têm, eles vão e saem. E logo, pode ser que você comece num time um pouco pior, mas à medida que você vai demonstrando seu trabalho, vai melhorando, você pode alcançar um clube muito bom. Tanto que a gente tem, acho que 4 jogadores esse ano que vão jogar a Liga dos Campeões do Brasil, coisa que há 10 anos atrás era impensável. No feminino a gente tem a Duda, que já ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões. No masculino tem o Rogério, que já ganhou 2 vezes, sabe? São coisas que vêm dos jogadores, não é da estrutura. Então, tanto que a gente melhora a seleção. O handball no Brasil a gente não consegue melhorar, porque tem meninos que jogam na Europa que se eles voltarem para o Brasil, eles não vão ter clube para jogar. Não vão conseguir receber nada para jogar. Então, caso eles tenham que voltar para o Brasil ou queiram voltar, eles vão ter que encerrar a carreira e começar a trabalhar. O sucesso da seleção se deve à debandada do país dos jogadores. Hoje acredito que a gente tem em volta de 55 e 60 jogadores atuando na Europa, nas mais diversas ligas e divisões. Bom, antes da gente encerrar, vou mandar um recado aqui do Ismael Eugênio. Ele lamenta, na verdade, infelizmente o esporte, como o atletismo, não tem apoio do governo federal. Dá um abraço também para o Felipe Silva, lutador de MMA, que está assistindo a gente aqui. É mais um juiz forano de sucesso no esporte. Agora ele está no Brave MMA, tem luta em setembro, a gente vai fazer matéria, inclusive vai entrar em contato com ele, sempre solícito também, sempre simpático. O Felipe Silva, que é mais um juiz forano a representar a cidade e o país, mundo afora. Thiago, descansando agora, quando que você se representa? Como é que está a sua programação? Cara, dia 19 eu tenho que estar lá de manhã, vou embora dia 17, demora um dia de viagem mais ou menos.
Aí dia 19, essa semana a gente já tem Copa da Catalunha, semifinal e final, acho que é quarta e sexta. E na outra semana a gente já vai jogar um Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Aí depois, na primeira semana de setembro, a gente tem a Supercopa da Espanha. Aí depois já começa a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões, tá? Começa a temporada cheia de decisão já. Já começa... Não, já vou voltar. Foi só uma pausa, né? Vai ser só uma pausa e já vou voltar com a temporada praticamente começando. Não é uma pré-temporada, né, que você vai se readaptando fisicamente, né? Já tem decisões à frente, então tem que estar com tudo, né? Já começa 100%. E ainda mais que é Copa da Catalunha, a gente vai jogar com o Granollers, que é um dos times do top 5 da Espanha. Depois no Mundial de Clubes a gente deve jogar contra o Varda, que foi o time que eliminou a gente na passada Liga dos Campeões. Então, e depois a Supercopa da Espanha, que a gente vai jogar contra a Cuenca, que é o time que a gente jogou na final da Copa do Rei. Já são em 3 semanas, são 3 títulos em jogo, praticamente. Thiago, eu queria agradecer a sua presença aqui, as portas estão sempre abertas, ainda mais sucesso para você, a gente vai estar acompanhando você lá na Espanha. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Isso, eu que agradeço o apoio de vocês, abrir o espaço aqui para os atletas juiz-foranos, que é bem difícil a situação, a gente sabe como é, mas que, como eu falo, a gente é cabeça dura e a gente vai dando cabeçada até conseguir. E que vocês possam seguir acompanhando o esporte local e acompanhar a gente que é daqui, mas que está fora e sempre que pode vem passar uns dias na cidade. É um prazer enorme. Gabriel, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, sempre as ordens. E obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima sexta-feira com mais um Mesa Quadrada falando de esporte local e um ótimo final de semana.